A Deus seja a glória. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22. Senhor nosso Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, o Senhor possa falar através da sua palavra conosco. Abençoa-nos, ó Pai, que toda a honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai. Nós hoje celebramos a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo de cada mês temos como costume celebrar a ceia do Senhor. Segundo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, isto fazemos em memória de Cristo Jesus. Trazemos viva a nossa memória a pessoa, a obra do Senhor Jesus. Não apenas a obra que Ele fez, a obra da cruz, mas a obra que Ele faz em nossas vidas. E não nos esquecendo do Senhor, nos entregamos plenamente ao nosso Salvador. É importante isto. Há várias maneiras de se encarar a ceia do Senhor. A Igreja Católica, que chama a ceia de Eucaristia, ela encara uma transubstanciação que nós, como evangélicos, não concordamos. Ela encara que o vinho se torna o sangue e o pão se torna o corpo, e nós comemos e bebemos do corpo e do sangue do Senhor. O texto que leremos, Jesus se refere a isto na ceia, dizendo: este pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, derramado por vós na cruz do Calvário. Ora, Jesus ainda não estava crucificado e Jesus estava presente, de modo que, de fato, o pão, e é bom que nos relembremos disto, por isso nós celebramos em memória, que é o termo que a Bíblia utiliza na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. E que, especialmente do versículo 23 em diante, você encontrará a referência sobre estas coisas. Nós celebramos a pessoa de Jesus. O pão continua sendo pão, mas ele simboliza o corpo de Cristo. O cálice continua sendo o cálice, mas ele simboliza o sangue de Cristo. A nova aliança, feita ou selada no seu sangue derramado na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Cristo assim se entregou. Mas às vezes nós nos esquecemos que a ceia do Senhor é mais do que apenas uma, e por favor não me entenda mal, uma celebração, um simbolismo. Ela é uma comunhão. E a palavra Eucaristia significa exatamente esta comunhão. Ela é uma comunhão. É para termos comunhão uns com os outros e, acima de tudo, com o Senhor. Com o Senhor nosso Deus. Ontem, na palavra que trouxemos aqui na igreja, falávamos quando Deus
tabernaculou. Tabernacular é entrar no tabernáculo. A palavra mais correta para essa festa que chamamos do tabernáculo ou tabernáculos é a festa das cabanas, as tendas, que quando o povo de Israel, peregrinando pelo deserto, morava em tendas. E assim eles fazem tendas em suas próprias casas para lembrarem-se que um dia foram peregrinos. E nós, peregrinos, somos nessa terra. Mas o que acontece quando Deus conosco, Jesus Cristo, o Emanuel, vem tabernacular, ou seja, entrar em nossa casa? Diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. E eu, então, me reportei ao momento em que Deus tabernaculou com Abraão. Quando Deus entrou na tenda de Abraão, e então a vida de Abraão tomou um novo rumo, uma nova realidade, porque aquelas promessas que 25 anos antes Deus fizera a Abraão, que Sara teria um filho, e até então Sara não tivera o filho, Deus reafirmou aquela promessa dizendo: passado um ano eu voltarei e Sara terá um filho. Sara terá nos braços seu filho. É o ano da resposta de Deus, o ano que Deus trará a realização das promessas de Deus. É isso quando a presença de Deus se manifesta. Quando a presença de Deus entra na nossa cabana, entra na nossa tenda, entra na nossa casa, entra no nosso lar, entra na nossa vida. Porque nós também somos tabernáculos do Senhor, templos do Espírito, moradas do Altíssimo. E Jesus disse algo interessantíssimo aos seus discípulos, quando no cenáculo, que significa aposento alto, porque era um lugar elevado, aonde se faziam as orações, era uma sala alta. O judeu normalmente, naquela época e em épocas como do rei Davi, tinha o costume de subir ao terraço. Você encontrará Pedro, no livro de Atos, subindo ao terraço da casa, para quê? Para orar. Isso remonta à tradição de Abraão, que Abraão, Deus disse: sai da tua tenda, ergue os teus olhos para o céu, olha as estrelas do céu, a sua descendência será incontável como as estrelas do céu. Então imagine um judeu devoto, como Pedro, subindo ao terraço. O que ele desejava? Olhar aos céus, clamar ao Deus de toda a terra, ao Senhor de todos os povos, de todas as nações. E clamando ao Senhor de todas as nações, teve aquela visão extraordinária vinda dos céus para ele. Nós também devemos orar esperando uma resposta dos céus. Saiba que se nós oramos na terra, os céus nos respondem. Deus nos responde. E Deus nos dará como resposta
as nossas palavras uma visão. E juntamente com a visão, Deus trará uma realização. Então, que estejamos prontos a termos visões. Nos últimos dias sonharão e terão visões. É hora de sonharmos. É hora de termos visões. Mas é hora de, junto com os sonhos e junto com as visões, termos realizações. Eu disse que nós, às vezes, tornamos a ceia apenas um cerimonial. Um cerimonial. E embora cerimonial, um memorial, ela é mais do que isto. No versículo 14 do capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas, nós encontramos que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa, celebrar esta ceia. Há um desejo intenso, apaixonado, extraordinário, arrebatador de Cristo, de celebrar conosco a ceia. Se aquela ceia, antes, a primeira ceia, antes do sofrimento, Cristo desejava celebrar com seus discípulos. Ele sabia que não mais poderia celebrar com eles aquela ceia, até a vinda do seu reino. Nós teremos a boda do Cordeiro. Todos nós, os apóstolos, eu, você, estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, no grande encontro, quando celebraremos uma Páscoa extraordinária, quando celebraremos um momento extraordinário, quando celebraremos uma ceia extraordinária, quando comeremos e beberemos assentados com Ele. E todos nós experimentaremos a presença dEle. Por quê? Porque Ele é onipresente. Havia uma disputa. Quem estaria mais próximo a Cristo? No trono da direita, no trono da esquerda. Mas sendo Cristo
onipresente, todos nós estaremos próximos igualmente a Ele. Não há mais próximos. Todos estaremos ao lado de Cristo, porque Cristo estará ao lado de todos. Amém? Então não temos que disputar, não temos que discutir, não temos que cair nesse engodo, nesse engano, querendo tomar o melhor lugar. Jesus mesmo disse: isso não é assim convosco, a disputa pelos melhores lugares. Quando vocês chegarem, sentem-se no último lugar. Literalmente a Bíblia chama isso o lugar mais baixo, o lugar mais humilde, para que você venha a ser chamado a assentar-se num lugar mais alto, para que você venha a ser exaltado, venha a ser elevado, e não, estando num lugar alto, ser chamado a sentar num lugar baixo. Por que isso acontece? Porque os que se humilham são exaltados, mas os que se exaltam são humilhados. Porque Deus ama, Deus acolhe os humildes, mas resiste aos soberbos. A soberba não deve fazer parte da nossa vida. Mas o que eu quero chamar a atenção é o desejo de Cristo. O desejo de Cristo, o desejo intenso, tenho desejado ansiosamente. É difícil a tradução deste termo que Jesus colocou. É uma intensidade, é uma expectativa enorme. Deixe-me dizer isto. A ceia é mais do que um cerimonial. A ceia é um encontro com o Senhor Jesus. Não um encontro material, não um encontro físico, não um encontro através dos elementos, mas um encontro espiritual. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um encontro espiritual. A presença não está nos elementos. O pão continua sendo pão, mas ele representa, ele simboliza o corpo de Cristo, que sofreu por amor a nós. O fruto da vide continua sendo o fruto da vide. Ele não se transforma em sangue, mas ele representa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por amor a nós. E por este sangue somos nós justificados, vivemos nós a regeneração, a nova vida em Cristo Jesus. E se cometermos pecados e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos perdoa de todo o pecado, de todo o pecado, todo. Mas nós temos um encontro com Ele, por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, no seu meio eu estarei. Então a ceia não pode ser uma coisa mística, ela não é. Não é um mistério que acontece aqui, uma coisa mística ou esotérica.
que acontece aqui? O que acontece aqui é uma presença real enquanto celebramos a ceia. Nós não devemos tomar de qualquer maneira o cálice, tomar de qualquer maneira o pão. A Bíblia diz: todo aquele que tomar indignamente do cálice e do pão será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que hoje o corpo de Cristo, que se manifesta nesta terra, neste mundo, é a igreja de Cristo. E que nós devemos discernir o corpo, discernir a igreja, que devemos reconhecer a presença do Senhor no corpo do Senhor, na igreja do Senhor, e que devemos compartilhar do corpo. Assim como o pão representa o corpo e compartilhamos o pão uns com os outros. Sabe, a forma talvez mais correta de celebrarmos a ceia, isso não quer dizer que nós temos que fazer assim, porque como tudo dentro das Sagradas Escrituras e de uma vida com Cristo Jesus é feito por meio da fé. Fé é que é o essencial. Qual é a maneira certa e a maneira que agrada a Deus? É fazer com fé. Porque tudo que é feito sem fé é pecado. Então é necessário que eu tome do cálice com fé, que eu tome do pão com fé, que eu celebre com fé. E a fé traz a existência. E quando nós nos reunimos, uma presença, além da minha presença, além da tua presença, está aqui presente. Que presença é esta? É a presença de Cristo. E eu quero dizer a você que Cristo deseja mais participar da ceia conosco do que nós mesmos desejamos participar da ceia. Cristo deseja estar junto a você, junto a mim. Eu não tomo esse pão apenas para tomando um pedaço do pão e comendo e dizendo, eu me lembro do Senhor. Não. Quando diz em memória, a palavra memoriam, ela significa trazer a mesma experiência, vivenciar a mesma experiência agora como foi antes. Ter o mesmo sentimento agora como foi antes. Eu farei uma afirmativa muito atrevida. Eu direi a você que o Espírito do Senhor está aqui. Porque nós estamos reunidos no nome do Senhor para celebrar no nome do Senhor a ceia do Senhor. E então, há uma presença que nos envolve. Jesus está aqui, em espírito, pelo Espírito Santo de Deus, pela pessoa de Deus, tão presente, ou até eu afirmo, mais presente, porque naquele momento ele estava limitado, mas agora ele está ilimitado, porque ele se esvaziou
para nos salvar. E aqui ele está cheio, a plenitude. Ele está presente. E que nós devemos ter a mesma emoção, a mesma devoção, a mesma entrega que aconteceu naquele dia com os apóstolos. Cristo estava lá, estava com eles, mas Cristo também está aqui, está conosco. E é o mesmo Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele está aqui conosco. Nós não podemos tomar e comer de qualquer maneira. Se hoje você tivesse uma visão sobrenatural e visse aquela pessoa extraordinária, o Senhor Jesus, entrar, sentar-se ao seu lado, o pão que você recebe, você recebê-lo da mão dele, e ele dizer: come. O cálice que você recebe, você receber da mão dele, e ele dizer: beba. Qual seria o seu sentimento? Qual seria o seu sentimento? É isto que acontece na ceia. Homens estão aqui, eu e outros, celebrando. Mas o que está acontecendo aqui é que a pessoa de Jesus está verdadeiramente aqui. A pessoa de Jesus está aqui, não nos elementos. Os elementos são um memorial, eles sim são um memorial, mas a presença do Senhor é real. A Ele seja a glória. A presença do Senhor é real. Quantas vezes nós tomamos da ceia e tomamos de uma forma estéril? Meus irmãos, há de se ter paixão na ceia. Há de se permitir ser cheio do Espírito Santo na ceia. Há de se ter comunhão, e ele deseja, ansiosamente ele deseja ter comunhão contigo. Você deseja ter comunhão com Deus, Deus deseja ter comunhão com você. E eu me atrevo a dizer que Deus deseja mais ter comunhão com você do que qualquer um de nós deseja ter comunhão com Ele. Porque para que essa comunhão fosse realizada, Ele simplesmente se fez homem, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para que nós pudéssemos, melhor dizendo, sendo reconciliados com o Pai, termos comunhão com Deus. Comunhão também uns com os outros. Então, nós não podemos simplesmente dizer: passe o cálice, tome o cálice, beba o cálice, e a pessoa simplesmente bebe e diz: pronto, já fiz meu ritual. Isso não é um rito. É um memorial, mas isso é um ato de fé. É um ato de fé, tão ato de fé, como se eu dissesse a um enfermo aqui, a uma pessoa completamente aleijada, dizer: levanta e anda. E ela se levantasse e andasse.
a um cego, eu dizendo, abre os teus olhos e veja. E ele abrisse e visse. E você diria o quê? Isso é um ato de fé. Bem, o que eu estou falando é para fazermos um ato de fé. Para entrarmos. Para vivenciarmos algo futuro. Trazendo esse em memória, não apenas o passado, mas trazendo o futuro. Quando um dia nós estaremos celebrando com Ele. Não é que seja isto, mas eu poderia comparar. Nós estamos ensaiando para aquele grande dia. Não é que seja isto, pelo amor de Deus, porque isto é algo muito intenso, não é um ensaio simplesmente. Mas nós estamos aqui tomando da ceia até o dia que possamos, juntamente com a presença dEle, nas bodas do Cordeiro, nós como a noiva, como a igreja, Ele como o noivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o amado, nós como noiva amada, celebrarmos as bodas, comermos do pão, bebermos do cálice. Deixe-me dizer uma coisa. Quando Cristo te oferece o pão, aqui quando lemos o relato, não me parece, pelo menos no relato, que era simplesmente cada um tome o seu pão. Cristo ofereceu o pão dele. É o que eu mais percebo aqui. E quando do cálice, não é cada um tome o seu cálice. Cristo ofereceu do cálice dele. Por motivos adversos, nós não podemos fazer isso. Mas o que cada um de nós, quando recebe o pão, que Cristo está dizendo é: meu pão é teu pão. Eu dou o meu pão para a tua pessoa. O meu cálice é teu cálice. Beba do meu cálice, coma do meu pão. Isto é um grau de intimidade do esposo com a esposa, do esposo com a esposa. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Estou dizendo que há outras pessoas que têm problema. Mas eu não tenho problema que a minha esposa tome do meu copo que eu estou bebendo e beba do meu copo, porque o meu copo é dela. Ela é a única que tem essa liberdade, essa intimidade. Eu dou do meu pão para ela. Eu não comerei o meu pão e deixarei ela sem comer. Nós compartilharemos tudo. Esse é o grau de intimidade que Cristo quer ter conosco. Como noiva, como igreja, como esposa amada, que um dia estaremos celebrando as bodas do Cordeiro e Cristo estará dando para a igreja do seu próprio pão, do seu próprio cálice,
onde a presença da glória do Senhor se manifestará de uma forma inimaginável, mas nós já podemos experimentar desta presença. Por isso eu estou dizendo, é muito mais do que um rito. É um ato de fé, é uma manifestação sobrenatural da presença do Senhor. Nós temos que tomar essa postura quanto à ceia. Não deixe a sua ceia ser uma coisa medíocre. Ela é algo excepcional. Por quê? Porque Jesus está aqui. Ao teu lado, Jesus está. Contigo, Jesus está. Na tua vida, Jesus está. E Ele deseja ser íntimo. Naquele dia, Jesus entregou a todos do seu próprio pão. Não era por falta de pão. Havia pão. Havia pão suficiente para todos. Mas Cristo tomou o seu pão, o que ele comeria. E ele deu, porque ele se deu. Por quê? Esposo e esposa têm este grau de intimidade. Não é porque eles dão coisas uns aos outros, é que eles se dão um para o outro. Esse dar-se, esse doar-se, esse dedicar-se é que cria o grau de intimidade. Porque nos damos, e quando nos damos, damos conosco tudo que temos, tudo que somos. É isto que Cristo deseja. Isto é o grande poder da ceia, em que nós também temos comunhão uns com os outros, porque Jesus partiu o pão e eles repartiram entre eles o pão. Eles então compartilharam o pão. Eles se tornaram, naquele ato, mais companheiros. Nós temos que nos tornar, como igreja, companheiros. Porque companheiros é o quê? Quem partilha, quem compartilha panes, pão. Com panes, companheiros, os que compartilham do pão. Nós temos que ser mais companheiros, e companheiros andam junto. Igreja tem que andar junto. Nós temos que viver verdadeira comunhão uns com os outros. Você tem que ser precioso para mim, eu tenho que ser precioso para você. Nós temos que ter um sentimento que é mais do que eu gosto de você. Não, eu sou companheiro seu. É melhor serem dois do que serem um. Se um cair, o outro levantará. Se vierem contra um, os dois lhe resistirão. O que é isso? Companheirismo. Nós precisamos viver na igreja companheirismo. Termos um sentimento de companheirismo. Não estamos aqui para simplesmente nos reunir um domingo. Nós não somos domingueiros.
Nós não somos frequentadores de domingo. Nós devemos nos conhecer, nós devemos estreitar relacionamentos, nós devemos ter amizade, nós devemos compartilhar pão. Nós precisamos viver essa realidade. E quando nós entramos numa celebração como essa, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Chegará o dia que Ele voltará. Chegará o dia em que nós com Ele celebraremos. Chegará um dia que o celebrante será Jesus Cristo. Mas em espírito. Porque Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Mas eu voltarei. Mas eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, eu quero te convidar a partir de hoje, entendermos a ceia do Senhor de uma forma que compreendamos que Ele está aqui. E que você seja envolvido pela presença real do Espírito Santo e seja cheio da presença do Senhor e se emocione, sim, se emocione, celebre em línguas, adore ao Senhor, porque este é um momento de profunda adoração, de adoração ao Pai em espírito e em verdade, sendo nós verdadeiros adoradores. Cada vez que a igreja se reunia, cada vez que a igreja, nos seus primórdios, celebravam a ceia, não importavam as suas dores, não importavam as suas aflições, não importavam suas tribulações, eles se lembravam: Deus está conosco. Ele não nos abandonou. Quando Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, Ele estava dizendo: eu não vos abandonarei. Jesus não nos abandonou e não nos irá abandonar. Creiamos no que Jesus tem para fazer. No nome de Jesus Cristo. Pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor. Eu quero te convidar a participar